Toda a radiação do espectro eletromagnético é luz, porém, a única parte do espectro eletromagnético que nós podemos ver é chamada de luz visível, e ela corresponde a uma pequena faixa de toda a radiação eletromagnética, comprimida entre o infravermelho e o ultravioleta. Durante toda a nossa vida, nossos olhos são capazes de perceber e interpretar essa estreita faixa de comprimentos de ondas e traduzi-las em imagens compreensíveis para nossos cérebros que processam essas imagens, nos colocando em contato visual com o mundo e com as coisas. Em nossos olhos, células em forma de cone atuam como receptores sintonizados com os comprimentos de onda nesta faixa estreita do espectro eletromagnético. Outras porções do espectro têm comprimentos de onda muito grandes ou muito pequenos e energéticos para as limitações biológicas de nossa percepção. Canal Ciência Mais. Um canal de Bruno Farias da Silva. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, e não esqueça de deixar o seu like. Embora a luz solar seja branca, na verdade, ela é uma combinação de 7 cores, as cores do arco-íris, com seus respectivos comprimentos de ondas e frequências específicas para cada uma dessas 7 cores, variando do vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul ao violeta. Isso significa que o vermelho, a parte com maior comprimento de onda do espectro visível, possui 780 nanômetros de comprimento de onda, o que representa uma frequência de 385 THz. A parte mais externa da luz visível, o violeta, possui um comprimento de onda de 380 nanômetros, o que equivale a uma frequência de 790 THz. Esses limites não são nitidamente definidos e podem variar de pessoa para pessoa. Sob condições ideais, esses limites da percepção humana podem se estender até 310 nanômetros na banda do violeta, entrando na radiação ultravioleta, e 1050 nanômetros, na banda do vermelho, já entrando na radiação infravermelha. As cores visíveis do espectro eletromagnético iniciam-se por volta dos 780 nanômetros na cor vermelha, chegando ao comprimento de onda do laranja, em torno de 625 nanômetros até 590 nanômetros, quando começa o amarelo que vai até 565 nanômetros, o verde até 500 nanômetros, o ciano até 485 nanômetros, o azul até 450 nanômetros, e finalmente o violeta, até 380 nanômetros. Assim, podemos agora definir a frequência de cada cor do espectro eletromagnético visível. O vermelho se inicia em 780 nanômetros, o que equivale a uma frequência de 385 THz, e vai até a frequência de 480 THz, no comprimento de onda 625 nanômetros. Finalmente, fazendo as mesmas contas da equação da frequência, podemos definir a frequência de cada cor do espectro eletromagnético. As várias faixas de cores indicadas na ilustração são uma aproximação, pois o espectro é contínuo, sem limites claros entre uma cor e outra. Esse desmembramento da luz branca nas 7 cores do arco-íris foi descoberto por Isaac Newton em 1665, quando ele passou a luz solar por um prisma. Naquela época, as pessoas teorizaram que um prisma, de alguma forma, coloria a luz do Sol por mecanismos internos desconhecidos, porém quando Newton, ao usar um segundo prisma invertido, percebeu que a luz decomposta nas 7 cores reassumia a cor branca, ele conseguiu refutar essa ideia equivocada das pessoas naquele tempo, de que um prisma, de alguma forma, coloria a luz do Sol. À medida que o espectro completo da luz visível viaja através de um prisma, os comprimentos de onda se separam nas cores do arco-íris porque cada cor tem um comprimento de onda diferente, a qual refrata em um ângulo ligeiramente diferente, dependendo do comprimento de onda da cor. Isso tudo foi descrito por Newton em seu livro Optics, que foi publicado em 1704. Newton levantou a hipótese de que a luz é composta de corpúsculos, ou partículas de cores diferentes, com as diferentes cores de luz movendo-se em velocidades diferentes na matéria transparente, a luz vermelha movendo-se mais rapidamente do que a violeta no vidro. Hoje sabemos que tanto a luz,
como qualquer outra radiação do espectro eletromagnético, sejam as ondas de rádio, microondas, infravermelho, ultravioleta, raios X ou raios gama, propagam-se transportando energia através do espaço sem transportar matéria, formada por campos elétricos e magnéticos perpendiculares entre si, viajando na velocidade da luz. O espectro eletromagnético no comprimento de onda da luz visível não contém todas as cores que o sistema visual humano pode distinguir. Cores não saturadas, como rosa, ou variações de roxo, como magenta por exemplo, estão ausentes porque só podem ser feitas a partir de uma mistura de vários comprimentos de onda. As cores que contêm apenas um comprimento de onda também são chamadas de cores puras ou cores espectrais. Um outro exemplo é a cor marrom, que é uma mistura das cores vermelho, azul e amarelo. Originalmente, Newton dividiu o espectro da luz visível em 6 cores, nomeadas vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Mais tarde, ele acrescentou o índigo, ou ciano, como a 7ª cor, pois acreditava que 7 era um número perfeito, derivado dos antigos sofistas gregos, de haver uma conexão entre as cores, as notas musicais, os objetos conhecidos no sistema solar naquela época, e os dias de a semana. Embora a luz infravermelha não visível seja mais comumente considerada como radiação de calor, qualquer frequência de luz, incluindo a luz visível, aquecerá as superfícies que as absorvem. Uma fonte poderosa de luz puramente visível, como um laser de luz visível, pode carbonizar o papel. A luz visível de alta energia, como a luz violeta e azul, com um comprimento de onda entre 380 e 450 nanômetros, tem vários efeitos biológicos, especialmente no olho. Estudos recentes descobriram que a exposição à luz azul tem um efeito negativo no sono e pode levar a problemas de visão. As cores que enxergamos são, na verdade, o comprimento de onda da luz visível que é refletida pelos objetos. Por exemplo, uma folha de planta. Ela é verde, porque a luz branca que interage com as moléculas de clorofila da planta absorve os comprimentos de onda vermelho, laranja, amarelo, anil, azul e violeta, e reflete o comprimento de onda da luz verde. Muitas espécies de animais podem ver a luz fora das frequências do espectro visível humano. As abelhas, e muitos outros insetos, podem detectar a luz ultravioleta, o que os ajuda a encontrar o néctar nas flores. Os pássaros também podem ver no ultravioleta, e alguns têm marcações dependentes do sexo em sua plumagem, que são visíveis apenas na faixa ultravioleta. Mas nem tudo são flores para os animais. Muitos deles que podem ver na faixa ultravioleta, não podem ver a luz vermelha ou qualquer outro comprimento de onda avermelhado. O espectro visível das abelhas termina em cerca de 590 nanômetros, pouco antes do início dos comprimentos de onda laranja. Os pássaros podem ver alguns comprimentos de onda vermelhos, embora não tão longe no espectro de luz quanto os humanos. A crença popular de que o peixinho comum é o único animal que pode ver a luz infravermelha e ultravioleta é incorreta, porque o peixinho dourado não pode ver a luz infravermelha. A maioria dos mamíferos é dicromática, ou seja, possuem 2 tipos de fotorreceptores funcionais, requerendo apenas 2 cores primárias para representar sua gama visível de cores. Contudo, acreditamos que cães e cavalos sejam daltônicos. Eles demonstraram ser sensíveis às cores, embora não tanto quanto os humanos. O Sol é a fonte dominante das ondas de luz visível que nossos olhos recebem. A camada mais externa da atmosfera do Sol, a coroa, pode ser vista na luz visível. Mas é tão fraca que não pode ser vista, exceto durante um eclipse solar total, porque a fotosfera mais brilhante domina. A fotografia vista aqui na tela foi tirada durante um eclipse total do Sol, onde a fotosfera e a cromosfera estão quase completamente bloqueadas pela Lua. Os padrões cônicos, flâmulas coronais ao redor do Sol, são formados pelo fluxo externo de plasma que é moldado por linhas de campo magnético que se estendem por milhões de quilômetros no espaço. A luz visível também está presente na exploração espacial. As imagens dos rovers que estão em Marte
nos permitem conhecer melhor nosso vizinho planetário no sistema solar, além de que, elas nos permitem ver e explorar partes do universo que não conseguimos alcançar fisicamente, graças aos telescópios ópticos tanto os localizados na superfície da Terra, como o telescópio GMT, ou telescópio Gigante de Magalhães, que está sendo construído e instalado no deserto do Atacama, no Chile, o maior telescópio óptico em operação na atualidade. Assim como os telescópios espaciais, que é o caso do Hubble, que há mais de 30 anos, desde o seu lançamento em 1990, vem nos presenteando com imagens espetaculares e aumentando nossa compreensão do universo. A luz visível carrega importantes informações que revelam propriedades ocultas dos objetos em todo o universo. Os astrônomos podem desvendar a composição da atmosfera de um planeta, analisando como as partículas atmosféricas que compõem a atmosfera desse planeta espalham a luz. A atmosfera da Terra, por exemplo, geralmente parece azul, porque contém partículas de oxigênio e nitrogênio que são do tamanho exato para espalhar energia no comprimento de onda da luz azul. Quando o Sol está mais próximo do horizonte, no nascente ou no poente, a luz precisa atravessar uma camada atmosférica maior, espalhando ainda mais luz azul antes de atingir seus olhos. Nesse caso, os comprimentos de ondas mais longos, como o vermelho, laranja e amarelo, são capazes de atravessar a atmosfera e chegar até nossos olhos, criando paisagens de tirar o fôlego. A cor das estrelas no comprimento de onda da luz visível nos diz muito a respeito de suas temperaturas superficiais. À medida que os objetos ficam mais quentes, eles irradiam energia dominada por comprimentos de ondas mais curtos, mudando de cor diante de nossos olhos. Observe a mudança de cor de uma chama em um maçarico, quando ele é ajustado para uma temperatura maior. A chama muda do amarelo para a cor azul quando a temperatura do maçarico é elevada. Nosso Sol produz muito mais luz amarela do que qualquer outra cor devido à temperatura de sua superfície, que é em torno de 5.500 graus Celsius, sendo ele uma estrela da classe G. Se o Sol fosse mais frio, digamos 3.000 graus Celsius, pareceria avermelhado, como as estrelas de classe M, como as estrelas supergigantes Antares, na constelação do Escorpião, e a estrela Betelgeuse na constelação de Órion. Porém, se o Sol fosse mais quente, digamos 12.000 graus Celsius, ele seria uma estrela da classe B, de cor azulada, como a estrela Rigel, que também se localiza na constelação de Órion. Um exame minucioso do espectro de luz visível do nosso Sol e de outras estrelas revela um padrão de linhas escuras chamadas linhas de absorção, como podemos ver aqui na tela. Esses padrões podem fornecer pistas científicas importantes que revelam propriedades ocultas de objetos em todo o universo. Certos elementos na atmosfera do Sol absorvem certas cores de luz. Esses padrões de linhas dentro dos espectros agem como impressões digitais de átomos e moléculas, e aqui podemos ver que o Sol possui hidrogênio, sódio e magnésio em sua composição. Olhando para o espectro do Sol, por exemplo, as impressões digitais dos elementos são claras para aqueles que conhecem esses padrões. A espectroscopia é o estudo de objetos com base no espectro de cores que eles emitem, absorvem ou refletem. A espectroscopia de luz visível é uma ferramenta importante na astronomia, assim como a espectroscopia em outros comprimentos de onda, onde os cientistas a usam para analisar as propriedades de objetos distantes, como no exemplo anterior, onde os elementos químicos e pequenas moléculas podem ser detectadas em objetos astronômicos observando linhas de emissão e linhas de absorção. O hélio, por exemplo, foi detectado pela primeira vez pela análise do espectro do Sol. O deslocamento na frequência das linhas espectrais é usado para medir o deslocamento Doppler, o chamado desvio para o vermelho de objetos distantes, que serve para determinar suas velocidades em direção ou para longe do observador, ou seja, para verificar se objetos estão se afastando ou se aproximando uns dos outros. O desvio para o vermelho é um aumento no comprimento de onda e uma diminuição correspondente na frequência e na energia do fóton da radiação eletromagnética, como a luz, por exemplo. A mudança oposta, uma diminuição no comprimento de onda, e um aumento simultâneo na frequência e na energia, é conhecida como redshift negativo ou blue shift.
se dois objetos estão se afastando, como duas galáxias, por exemplo, ocorre o desvio para o vermelho, onde o comprimento de onda aumenta. Se eles estão se aproximando, ocorre o deslocamento para o azul, onde o comprimento de onda diminui. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui 2 cards recomendando outros 2 vídeos aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. No primeiro vídeo eu falo sobre os detalhes da constelação de Órion, e no segundo vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre o travamento por maré, que faz com que sempre vejamos a mesma face da Lua. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo.